o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Leitura da ata anterior, 02 de 2018, sessão ordinária. Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, na Sala do Poder Legislativo, foi realizada a segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajeado. Presentes os vereadores Ederson Fernando Spor, Paulo Adriano da Silva, Arilene Maria Dalmoro, Ana Luísa Rexigel de Souza, Marisa Bastos, Antônio Nilson José Duarte, Hildo Paulo Salve, Mariela Portes, Hernani Teixeira da Silva, Paulo Roberto Schneider, Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marcos Schaeffer, Fabiano Bergmann, Valdir Sérgio Guiz e Mozart Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Ederson Fernando Spor abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. A secretária da mesa, a vereadora Arilene Maria Dalmoro, leu um texto da Sagrada Escritura. A ata número 001/2018 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Nada mais a tratar, o senhor presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 20 de fevereiro de 2018, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretária da mesa. Lajeado, 15 de fevereiro de 2018. Votação da ata. Alguém tem alguma alteração para fazer? Vereadores a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Eu não estive presente. Rambo não esteve presente, vai se abster, secretário. Eu convido Carlos André Muskov a se fazer presente. Ele assume hoje no lugar do Serginho Knipov. Por favor, permaneça em pé, com o braço direito estendido. E depois da minha leitura, repita, eu prometo. Prometo cumprir a lei orgânica, leis da União, do Estado e do município, e exercer o meu cargo sob as inspirações do patrimônio, do patriotismo, da legalidade e da honra. Declaro o senhor empossado vereador. Parabéns. Obrigado. Só trocar o meu chá pelo teu. A leitura do expediente, senhora secretária. Certo. Obrigado. O Hospital Bruno Bon de Lajeado informa a celebração do convênio em referência entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado no valor de R$100 mil para aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade de atenção especializada em saúde. Vereadores inscritos: Antônio Marcos Schaeffer, Fabiano Bergmann, Carlos Eduardo Ranzi, Hernani Teixeira, Nilson Duarte, Sérgio Miguel Rambo, Mariela Portes, Valdir Blau, Éder Spor, Paulo Adriano da Silva. Começa o pronunciamento pela ordem aqui à minha esquerda. Secretária Neca Dalmoro. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, comunidade que nos assiste, nós, agora, às 16 horas, nós tivemos uma conversa com, então, o secretário Locatelli da Segurança, que nos passou as metas para o ano de 2018. E
e me deixou bastante satisfeita por terem demonstrado essa preocupação com a nossa segurança, porque nós, quando ligamos a televisão ou assistindo ligado em qualquer rede social, a gente vê o caos que se instalou no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e por que não dizer aqui, porque só nesse final de semana, aqui na Redondeza, foram 3 assassinatos. Então, realmente, a gente fica contente em saber dessa formação de soldados que será feita aqui em Lajeado, que já se está articulando, que em torno de até 200 soldados fariam essa formação aqui, e o mais importante disso, que isso acontecendo aqui, eles permanecem na nossa região, no nosso vale. Então, realmente, essa preocupação, ela existe, a gente fica feliz que o poder público, o executivo, está articulando, está buscando, e para que a gente dê o mínimo de condições de segurança para a nossa comunidade. Nós temos várias câmeras de vídeos, que já foram, algumas já instaladas no outro governo, e a gente sabe da eficácia delas, e mais delas serão colocadas. Então, realmente foi uma notícia boa que se recebeu, mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma pergunta para o secretário Locatelli de uma ação mais concreta e mais direta hoje, no bairro Santo Antônio, precisamente no Novo Tempo 1 e no Novo Tempo 2. Nós sabemos que lá vem acontecendo situações de violência, de drogas, enfim, e a gente quer algo mais concreto e de imediato. Mas ele falou que tem algumas coisas que a polícia, ela sabe, que ela é sabedora do que está acontecendo lá, e que tem o pessoal da inteligência, sim, que está trabalhando, e que medidas serão tomadas. Então, a gente vai ficar no aguardo, porque essas famílias, a gente sabe que a maioria lá são gente de bem, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, e não é por causa de meia dúzia de pessoas que se infiltram nessa comunidade que não vão poder continuar morando lá em suas casas felizes e tranquilas, que foi um sonho dessas 448 famílias, a casa própria. Esse projeto foi iniciado enquanto eu secretária da STAS, e quem trabalhou e foi visitar famílias e viu aonde elas realmente residiam, as condições em que elas moravam, a gente entende a felicidade delas estar lá hoje. E a gente sabe que os problemas são por causa de uma minoria, mas infelizmente acontece. Aproveitando que o nosso colega Kaiser está aqui, do trânsito, eu quero pedir, Kaiser, que todas essas placas de trânsito e nomes de ruas que nós temos dados aqui, principalmente os nomes de ruas, que elas sejam colocadas, porque as famílias vêm e nos cobram há mais de um ano que foi dado o nome da rua, e a família acaba nos cobrando porque ainda não existem essas placas. Então, assim, que a gente imagina que agora a licitação já tenha sido resolvido, e que nós sejamos atendidos também nos pedidos de placas indicativas, enfim. O outro assunto que eu tenho é sobre a abertura do comércio nos finais de semana. A gente sabe que é um projeto que ele é bastante polêmico, ele é um projeto que nós, enquanto vereadores, nós recebemos esse projeto do senhor prefeito, e nós estamos avaliando. Nós estamos avaliando com o maior cuidado, com o maior respeito. A gente entende a posição dos empregados, a gente entende a situação dos empreendedores, que eles também estão aí, investem
tudo que tem nos seus comércios, e o que está se pedindo é de ter o livre-arbítrio de poder abrir ou não. Então, essa decisão ela não vai ser tomada hoje, nós vamos ainda conversar muito entre nós, os colegas, e a gente espera que a comunidade entenda que a decisão, quando ela chega aqui, ela dificilmente é por unanimidade. Nós somos 15 vereadores aqui, 15 cabeças pensantes e 15 pessoas que pensam diferentes. Então, a gente vai respeitar a maioria, sim. A gente não quer prejudicar nem A ou nem B, e a gente vai pensar, sim, no bem-estar e da coletividade. Então, no momento oportuno, eu tenho certeza que cada um terá o seu parecer, o porquê do seu voto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, Neca. Com a palavra, Sérgio Miguel Rambo. Cumprimentando o senhor presidente, quero cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, ao público aí presente, ao Carlão, que no rodízio que a bancada está disponibilizando, está assumindo hoje, e é uma honra sempre ter um colega novo, e principalmente alguém do bairro Santo André, que fez voto, batalhou, e quer ser vereador da cidade, quer trabalhar pela cidade, quer representar a sociedade lajadense. Seja bem-vindo, e é importante estar aqui, inclusive do lado da gente. Mas, colegas vereadores, eu estou voltando hoje ativa, estive ausente por alguns dias em vista de viagens de negócios que a gente estava planejando já há mais tempo, e como a bancada tem rodízio, a gente aproveitou essa oportunidade e esteve no estado onde Deus descansou depois que fez o Rio Grande do Sul. Então, já andou passando por várias cidades, vai haver vários projetos, e participamos, inclusive, de alguns congressos, de algumas discussões que são importantes para a sociedade e importantes para a sociedade lajadense. Às vezes a gente não entende por que um estado cresce mais que o outro, ou por que é mais fácil no outro, por que é diferente no outro, o que eles fazem de diferente, né? E, casualmente, eu estive em Brusque, naquele dia, na terça-feira da semana passada, e da semana retrasada, numa cidade até que foi citada aqui na região, e falado, inclusive, aqui na Câmara, aí eu recebi uma ligação de um senhor, dizendo e pedindo o meu voto para o projeto que está sendo apresentado no município de Lajeado, e esse senhor não era de Lajeado. Eu disse, mas quem é que está falando? Não, eu sou daqui de Santa Catarina. Eu digo, mas eu não entendo como é que alguém de Santa Catarina vai pedir um voto para mim na Câmara de Vereadores do município de Lajeado. Eu digo, mas em todos os casos eu estou aqui, eu estou pertinho, porque nós podemos até conversar pessoalmente, se for o caso. Dei o meu endereço e a gente conversou, bateu um papo pouquinho. Para ter algumas informações, ver o quê? Porque essa empresa está sendo cogitada para vir ser instalada na região. E eu tive a humildade de visitar essa empresa e dar uma olhada no que elas vendem, o que eles poderão agregar no município de Lajeado, o que eles poderão agregar na região. Fato que foi surpreendente que eles não agregam praticamente nada na economia regional. Praticamente nada. Eles geram em média de 50 empregos, isso eu sei que a agropecuária do Blau pode gerar daqui a um tempo. Outras empresas, do Éder, o próprio Mozart Lopes, que tem empresa, 50 empregos, a gente dá um chute em duas pedras, sai 50 empregos aqui no município de Lajeado. A gente sabe disso. Eles não vendem produtos regionais, que é um detalhe que me chamou muita atenção. Eles não vendem produtos, por exemplo, a Mepase não terá espaço nessa loja, nesse espaço de 15 mil metros quadrados, quer dizer que vão construir. A Mepase, Dualen, outras empresas de jeans aqui da região, de camisas, não terão espaço, nem fábrica de calça não terá espaço. Então, eu me questiono o que essa empresa acrescentaria para nós na economia regional e na economia municipal. Qual é o valor adicionado? Mas o projeto que se diz que é polêmico, eu acredito que é polêmico mesmo, mas é polêmico só para quem quer. Eu acho que é bem claro a situação, e nós podemos fazer uma análise bem clara e bem tranquila. Por quê? Era um projeto de iniciativa popular, segundo o vereador Valdir Blau comentou na semana passada, era um projeto de iniciativa popular naquele momento. Eu acredito nada mais justo que devolver esse projeto aos autores. E aí existem várias formas de nós fazermos, vereador presidente. Se ia ampliar a discussão, fazer uma audiência pública,
conversar com empresários, conversar com trabalhadores. Eu sei que o Fórum das Entidades se manifestou, porque eu já recebia a ligação deles. A gente sabe que é polêmico, mas é desafiador, e isso é importante. E nós não podemos acabar com o debate aqui num regime de urgência que vem aí atropelando a votação no município de Lajeado. Então, nós não podemos fazer, porque, primeiro, esse projeto carece de muitos dados. Muitos dados. Ele carece, por exemplo, de dados de quantos empregos serão gerados com esse projeto de lei. Saiu da Secretaria de Indústria e Comércio, vereador Valdir, esse projeto de lei que deve ter sido debatido. Quantos empregos vai gerar efetivamente aqui no município de Lajeado? Quanta renda isso aí vai gerar? Vai gerar dinheiro? Vai aumentar a arrecadação no município de Lajeado? Qual é o valor adicionado que esse projeto de lei vai trazer para o município de Lajeado? Isso são detalhes, dados importantes. Esse projeto de lei transfere renda de quem para quem? Quem sai no ganha-ganha nesse negócio? Isso é importante saber. De onde virá o dinheiro para os consumidores comprar, se o salário está baixando, o poder aquisitivo está baixando? De onde virá o dinheiro para os clientes comprar? Quem é que vai ter dinheiro para comprar? Ou será que nós vamos ter somente alguma loja aberta? E principalmente pela questão de o que essa empresa que está sendo cogitada, que está sendo vinculada a esse projeto, que foi falado, ela vai trazer para o município de Lajeado. Qual é os benefícios que vai trazer para a população lajadense, para a população regional, independentemente se ela se instalar em Lajeado ou Estrela, que hoje já estão dizendo que ela vai para Estrela, não vai para Lajeado. Porque o que eles estão pedindo, nesse projeto de lei não diz nada, o que essa empresa está pedindo incentivos para se instalar à beira da BR-386, ou o que ela vai oferecer para o município de Lajeado. Porque, vereador, se nós tivermos um empreendimento desse tamanho, o que ela oferece de acessos para os bairros no município de Lajeado? Porque ela não vai ter acesso ao bairro. Se ela se instalar por aí, ela vai estar na beira do asfalto, ela vai ter acesso. Então, ela vai fazer acesso, ela vai fazer isso pelo DENIT, vai ser por conta, vai pedir para o DENIT fazer, vai pedir para o município fazer, quantas horas máquinas vai querer. Então, é um projeto que carece de debate. E nós precisamos debater mesmo. E não podemos ter medo. Se nós formos favoráveis, ok. Se a decisão da maioria for pelo sim, ok, vamos acatar. Agora nós temos que debater. Nós não podemos ter medo de conversar com quem gera emprego e renda. E não é a posição de um comerciário. Eu sou dono de um comércio, então eu estou comentando isso. Eu quero dialogar com a sociedade, ver o que está acontecendo, ver o que nós podemos fazer e fazer de melhor para a sociedade. Seria o senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, Rambo. Com a palavra, e aproveitando aqui para dar as boas-vindas, senhor Carlos André Muskov. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, Ricardo, Silvane, amigos que nos prestigiam. Então eu solicito ao senhor prefeito e secretários que eles agendem em suas agendas uma reunião mensal com os líderes dos bairros para debater as necessidades e também as soluções de cada bairro. Eu quero também solicitar aos secretários da Saúde, essas pessoas que vão a Porto Alegre, diariamente todas essas pessoas vão. Então, o que acontece? Essas pessoas aí acordam 2 da manhã, 3 da manhã, para ainda na madrugada irem até Porto Alegre. As pessoas vão para lá esperando que vão ser atendidas por um especialista. Aí chegam lá entre 7 e 8 horas da manhã. A consulta geralmente é marcada entre 7 e 8 horas da manhã. Então a pessoa chega no horário, a condução chega lá no horário certo. Essa pessoa fica lá, se tiver lugar ela fica em pé, se não tiver ela vai ficar sentada. Se ela precisar ir no banheiro, por exemplo, ela vai enfrentar uma fila para ir no banheiro. As condições dos banheiros lá são banheiros sujos, as pessoas vão com um problema, podem voltar com outro de lá. E se tudo correr certo, entre meio-dia e 3 da tarde, essa pessoa vai ser atendida. Ela é chamada lá no consultório e ela chega lá e ela é atendida muitas vezes por um estudante de medicina. Mas eu pergunto para todos vocês, por que fazer uma pessoa ir daqui a Porto Alegre, passar todas essas horas lá,
Se não pode fazer esse acompanhamento aqui em Lajeado, nós temos o posto do Montanha, o posto de saúde do Montanha, que tem espaço para fazer isso. Nós temos os nossos médicos, nossos estudantes de medicina, aqui também, que também podem fazer esse acompanhamento lá. Eu sei de um caso de uma pessoa que foi 6 vezes para lá, e somente numa ela foi atendida por um especialista. Isso também gera custos ao município para transportar essa pessoa para lá. Então, acho que deve mesmo só mandar para lá quem realmente vai ser consultado lá pelo especialista que essa pessoa está precisando. Eu peço também ao secretário de Saúde para dar uma agilizada naquele posto lá do bairro Campestre, que já faz 2 anos que aquele posto está em reforma e não se termina. 2 anos dá para construir um hospital. O posto de saúde do Santo André está ultrapassado. Ele é um posto que não tem acessibilidade para um cadeirante, por exemplo, entrar no consultório do médico, vem de lá, eu sei do que está precisando lá. E as pessoas merecem isso, merecem um tratamento melhor. Tem verba parlamentar chegando lá para o posto de saúde do Santo André, e se essa verba não chegar, a prefeitura está com dinheiro em caixa, vamos terminar isso. Eu vejo que tem bastante gente do comércio aqui, e esse projeto que está chegando para abrir o comércio aos domingos e aos feriados, eu trabalhei aos domingos, eu sei o que é trabalhar num domingo, num feriado. As pessoas têm família em casa também. Então, eu quero dizer que isso não vai gerar empregos nenhum. As empresas vão fazer um rodízio lá e vão fazer as pessoas trabalhar no domingo, sendo que ainda hoje, as pessoas, quando trabalham em domingos e feriados, elas recebem uma bonificação, que isso não vai ter mais, ela vai receber igual o que ela recebe no dia de semana trabalhando no feriado e no domingo. E outra coisa que eu pergunto, como é que fica esses comerciários que têm filhos? Vai ter creche aberta nos domingos e feriados em Lajeado? Como é que fica o transporte público? Porque muitos comerciários não têm condução própria para vir até o trabalho. Segurança. Olha, eu vejo a administração preocupada com empregos. Olha, meus parabéns. Mas há poucos dias atrás nós fechamos aqui em Lajeado uma rede de supermercados, a Risul, que tem a sede, a matriz em Esteio, pertinho daqui. O nosso secretário Sander, por exemplo, ele se preocupou em ligar para essa empresa e pedir, ou ir até lá, que era o mais certo, e tentar conversar com eles. A gente sabe que seria difícil reverter a situação, mas chegar lá e pedir, escuta, o que o município de Lajeado pode fazer para evitar que 117 pessoas percam os seus trabalhos, que fiquem desempregados aqui? Não fez isso, então dizer que está preocupada com o emprego, não é isso, gente, por favor. E quem trabalha os domingos e feriados sabe o que é. O secretário Santos podia aproveitar também e ele vir mesmo trabalhar nos feriados, para ver como é que é trabalhar sábado e domingo. Ele ganha 11 mil por mês. Por 11 mil dá para trabalhar em feriado e domingo e quando precisar. Eu quero também pedir para a secretária de Educação. Eu participei de um debate, de uma audiência pública aqui nessa casa, onde ela falou que as pessoas tinham que ter comunicação, tinham que ter diálogo com ela. Enfim, eu passei por uma situação lá no meu bairro, onde eu tentei entrar em comunicação com ela, fui na Secretaria de Educação, ou ela estava em reunião, ou ela estava fora da secretaria. A 4ª vez que eu fui lá, eu pedi o telefone dela, a menina que trabalha lá, bem educadamente, disse que não podia dar o telefone dela. Bom, enfim, se pede em comunicação, diálogo com as pessoas, acho que tem que facilitar um pouco mais. Senhor presidente, seria isso. Obrigado. Obrigado, Carlos. Com a palavra, vereador Nilson Duarte. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o plenário, imprensa escrita e falada. Bom, para começar a minha fala, eu quero falar sobre alguns requerimentos que a gente está encaminhando no dia de hoje, alguns requerimentos importantes para deixar a nossa cidade mais limpa. E tem o requerimento para que seja feito conserto e limpeza dos calçamentos em torno da UPA. Temos requerimento para que faça limpeza de uma boca de lobo, que a gente já pediu já faz tempo, mas continua assim, em frente a Autopeças Apolo, ali faz mais de ano que a gente pediu isso, continua assim, que alguém possa estar
fazendo isso para nós ali, resolvendo essa situação. Porque é bem na entrada da cidade, fica feio aquela situação para o nosso município. Também encaminhamos na semana passada, pedimos que possa a Prefeitura fazer logo a capina mecanizada na Avenida Beira Rio. Está bem feio lá a situação do nosso bairro. Quero também saudar aqui o nosso vereador Carlão e dar boas-vindas. E quando falava da necessidade das associações de moradores se reunirem uma vez por mês, isso é interessante. O Jornal A Hora ele está fazendo o mapa da cidade, e agora no dia 30 de janeiro aconteceu no bairro Santo Antônio, Nações, E25, alguns moradores e os representantes deste bairro se reuniram para debater assuntos e para trazer ali algumas reivindicações. E é a segunda reunião que acontece. Uma foi o próprio Poder Público, a própria Prefeitura, através das reuniões dos planos diretores que estiveram ali. E agora, então, aconteceu mais essa, onde ela foi debatido os assuntos sobre esses bairros. E o Jornal A Hora, então, elaborou o seu material. E a gente, quando começou a ler o que está aqui dentro, a gente se assusta de ver que uma parte da cidade ela carece de tanta coisa a ser feito, que precisa ser feito. Então, cabe cada um de nós, vereadores e a administração, com seus secretários, olhar com carinho, porque é uma notícia, é algo que não fica bem para Lajeado, sendo uma cidade com 80 mil moradores, uma cidade bem desenvolvida como essa. Lajeado, não se fala outra coisa nos dias de hoje, a não ser o que os nossos amigos estão aí no dia de hoje reivindicando, que é o trabalho aos finais de semana e aos feriados. E a gente recebe ligação, a gente é abordado todas as esquinas por pessoas perguntando como será o seu voto, como será o meu voto diante de uma situação dessa, aonde eu aqui defendendo a causa dos trabalhadores, aonde aqui defendendo a causa da família. E se nós ligarmos a televisão, nós vamos ouvir no dia de hoje a crise no sistema de segurança, a crise na segurança, aonde alguém precisa entrar então com uma intervenção militar para amenizar a situação. E a gente ouve falar de crise na economia. E a gente ouve falar na crise na família. E eu penso que, diante de uma situação onde um pai ou uma mãe passa a semana inteira longe do seu filho, e ao final de semana ele ter que ir trabalhar, nós vamos estar aumentando essa crise na família. Então, precisa sim de muito debate sobre este assunto. Precisa sim de audiência, que CDL possa vir aqui, que essa casa possa estar cheia de pessoas para vir aqui falar, para que possa, então, nós estar tomando uma posição. Porque nós não queremos ser culpado de famílias que já estão vivendo dificuldades, elas possam, então, ter ainda mais, ser mais prejudicadas. Porque hoje existe tanta facilidade de compra. Será que as pessoas não estão comprando durante a semana por falta de tempo? Ou será que é por falta de dinheiro? Existe e-commerce, existe aplicativo que você baixa no celular e você pode comprar em casa. Então, diante disso tudo, a gente tem que pensar. E não veio dados, como disse o nosso vereador Sérgio Rambo, que nos antecedeu, não veio aqui
um projeto pronto, elaborado, dizendo, olha, este projeto vai render 200, 300 ou 500 empregos. Se é para fazer rodízio com o seu próprio funcionário, nós vamos estar andando para trás. Nós vamos estar denegrindo. Então, senhor presidente, que este projeto possa ser retirado, o artigo 89, e que possa ter mais tempo para nós debater e trabalhar em cima disso. E que possa ouvir mais a comunidade e as pessoas interessadas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Nilson Duarte. Saudar aqui todo o público presente. Pedir para vocês que não hajam manifestações, são regras da casa. Tá? A gente agradece a compreensão. Com a palavra, Hildo Paulo Salve. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras. Bem-vindo, vereador Carlos Muscoff Carlão, que faça aqui um bom trabalho, como tem sido um excelente líder comunitário. Então, faço votos que aqui também tenha êxito como vereador. A partir de hoje, não mais suplente, mas pelos próximos 3 anos, vereador. Talvez não em exercício, mas vereador. Senhor presidente, demais colegas, nós temos ali na ordem do dia, incumbência de Vossa Excelência, os vetos nessa casa do projeto de lei 49, 96, 104, e nós longamente debatemos, né, vereador Hansi, hoje de manhã, o senhor não pôde estar, mas anunciou e sei que a sua assessoria aqui nos brindou com a presença e aqui nós debatemos, entendemos que o 104, a vereadora Mariela vai retirar para retificar ou acatar o veto, e gostaria de ver com os colegas vereadores, por isso eu gostaria muito, senhor presidente, se possamos depois ter um pequeno intervalo, se for da justeza dos colegas, de derrubarmos o veto 49 e 96, a gente mantém, senão nós vamos pedir aquilo que o regimento reza, tempo para poder fazer a defesa. Especialmente no 49, que foi da vereadora aqui que está presente, Eloide Maria Gonzatti, e que foi de acordo, inclusive, do governo, e votamos por unanimidade que pudesse ser aprovado esse projeto, ali do loteamento dos médicos, e que após, então, quando houver agora o plano diretor, que seja feita novamente a mudança necessária, mas que aquilo que já está consolidado lá, que possa ser, então é isso que nós votamos. Espero que Vossas Excelências mantenham o seu voto e que possamos derrubar o veto do senhor prefeito, com todo o respeito aqui. Ele tem a incumbência dele, senhor presidente, nós temos a nossa. E o 96 também, que foi de unanimidade, que é a questão do direito ali a um ponto de luz para todos, não só para aqueles poucos no Parque dos Diques, que também que possamos derrubar o veto, ou senão nós vamos à defesa de 1 semana a 30 dias. Senhor presidente, gostaria, assim que Vossa Excelência determinasse a possibilidade de que possamos engrossar amanhã a defesa da nossa cadeia do leite, os nossos produtores lajados, apenas com 60 produtores dessa área, mas já 6, pelo nosso conhecimento, que o Nilson Duarte, na outra sessão, estava brilhantemente defendendo, e depois Vossa Excelência pediu para que fizéssemos uma moção de apoio, a qual deve estar concluída, nós também contribuímos um pouquinho, que possamos amanhã estar na reunião do grupo de trabalho do leite, na sala Alberto Pasqualini, às 10 horas ao meio-dia, e possamos lá, colegas vereadores, colaborar não só com esses produtores do leite, mas com todos, né, Marco Daniel Rockenbach, porque se o produtor rural, é aquilo que eles dizem,
seu colono, tá? Não planta, não colhe, o pessoal da cidade não almoça, não janta e não toma café também, certo? Então vamos defender a cadeia do leite, porque é defender também nós, comerciantes, psicólogos, vereadores e todos lajadenses, que nós dependemos muito, sim, vereador Blau, saúdo, retornando a essa casa, nós dependemos muito dos municípios que se emanciparam e outros circunvizinhos que engrandece o nosso comércio, o nosso serviço. Então eu peço que possamos, sim, sem dúvida, trabalhar isso amanhã, se Vossa Excelência assim determinar, e os vereadores que quiserem ir junto a Porto Alegre, possamos lá amanhã. Eu gostaria de ir representando a casa, se mais pessoas puderem. Quanto ao PL 20, nós temos que pensar muito bem, eu já me manifestei a favor, eu acho que o comércio ele tem que ser livre, mas nós temos que avaliar. O comércio, os sindicatos comerciais trazem uma proposta boa, que é uma emenda de uma boa proposição, onde que seja, passe por acordo coletivo, tá? Nós temos que pensar isso, temos que avaliar, então, mas, e que também que não seja vereador Rambo, e não é, já pelo que mesmo traz os sindicatos comerciais, hoje muito bem, aqui a Inês e o vereador Evald, hoje de manhã, tiveram aqui, por 20 minutos, se pronunciaram, não é uma lei para a Havan. A Havan não se estabelece, e se mesmo se estabelecer, os comerciais estão aqui, essa lei não iria ter muito impacto sobre eles, mas sim sobre todo o restante do comércio. Então nós temos que pensar no nosso comércio como um todo. Se essa empresa, ou qualquer empresa que pudesse instalar no nosso município, gerar emprego e renda, nós temos que ser a favor, mas não podemos prejudicar aquilo que nós já temos aqui. Então vamos avaliar bem e, no momento, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Salve. Com certeza vamos botar o carro à disposição. Amanhã, quem quiser ir a Porto Alegre, sinta-se convidado. Às 8 horas da manhã. Sim, isso a gente combina depois com a secretária. Com a palavra, Mariela Portes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, público presente. É um prazer tê-los aqui. É bonito ver essa Câmara repleta de pessoas que vêm conversar e reivindicar os seus pedidos e mostrar a sua opinião. Hoje nós tivemos a visita do secretário de Segurança aqui nessa casa, o secretário Locatelli, e foi impressionante o que ele nos apresentou, o trabalho que vem sendo feito aqui na nossa cidade. Porque a questão da segurança é uma questão que nos preocupa muito, que faz todos os dias pessoas quererem ir embora do nosso país, que espelha todos os dias ações nossas que muitas vezes não caberiam se a nossa situação fosse mais tranquila. A gente vê no Brasil, a gente vê em todas as cidades do país, no estado e aqui no Vale do Taquari, o número crescente de registros de ocorrências e de situações violentas. Para vocês terem uma ideia, a gente buscou alguns números. No ano de 2017, foram 11.412 ocorrências na Delegacia de Polícia de Lajeado. Até agora, nós não entramos em fevereiro, 1.565 ocorrências. Só de roubos, em 2017, foram 364 e até hoje, 42. Já 42 roubos registrados aqui na nossa cidade. 21 homicídios em 2017 e 28 tentativas de homicídio. A insegurança, ela cresce a cada dia, ela nos assusta. E nesse final de semana, a gente teve também várias mortes violentas aqui na região. 6 lojas danificadas numa única noite. A gente conversou sobre isso hoje no gabinete do prefeito. E aí a gente vê o presidente Michel Temer convocando
as Forças Armadas, convocando o Exército para conseguir tomar conta, enfim, né, tentar uma solução no Rio de Janeiro. No primeiro momento, a gente pode até pensar que, nossa, que bacana, né, é uma solução, é o que a gente precisa, mas não é. O Exército não foi feito para essa situação. Eu tenho conversado, eu tenho vários amigos delegados, pessoal da brigada, policiais, e eles me dizem o seguinte: Mari, o Exército não é feito para isso, o Exército é feito para a guerra. O que a gente precisa? A gente precisa de um policiamento, a gente precisa de corporações policiais fortalecidas. A gente precisa dar subsídio, a gente precisa dar apoio, a gente precisa dar ferramentas para que eles consigam enfrentar a violência. Mas também a gente não precisa só disso. A gente precisa cada um fazer a sua parte. Tem um experimento que foi feito no mundo inteiro, onde se chama a teoria da janela quebrada, vereador Hernani. E funcionou assim: eles botaram um carro em um bairro muito pobre, na região do Brooklyn, se eu não me engano, em Nova York, botaram um carro lá, e na mesma noite o carro foi totalmente depredado. Botaram o mesmo carro em outro bairro, não um bairro chique e rico, mas botaram num bairro muito bem cuidado, e esse carro ficou lá durante uma semana e ninguém encostou no carro. Aí a equipe da pesquisa foi lá e quebrou o vidro do carro, e aí no outro dia o carro estava depredado. O que isso significa, né? Significa que a gente tem que cuidar dos detalhes. Aonde a gente vê, onde a gente não cuida, onde tem um bairro mal cuidado, onde não existe saúde, onde a educação está precária, onde não tem a capina dos terrenos baldios, aonde não tem as casas com uma pintura adequada, onde a gente não tem esse cuidado na rua, onde não tem o calçamento, o que acontece? As pessoas, elas acabam aceitando esse estado de depredação, esse estado de mal-estar, mal cuidado, e a violência acaba acontecendo com mais frequência nesses lugares. Hoje, na conversa com o secretário Locatelli, ele nos apresentou várias situações, várias estratégias que estão sendo adotadas aqui. Eu penso que, além de todas essas estratégias, que são esse curso para brigadianos que a cidade está querendo trazer para Lajeado, para conseguir ficar com um efetivo de mais ou menos 150 ou 200 brigadianos na região, que o secretário disse que é possível. O que acontece para o pessoal que não assistiu à colocação dele ou não viu entrevistas dele na cidade? Foi feito um concurso público para brigadianos no Estado, 4.100 brigadianos, e agora esses brigadianos precisam ser formados. Regiões que oferecem essa formação acabam o quê? Elas acabam tendo uma maior chance de captar, de segurar esses brigadianos na região. A gente também tem o aniversário de 20 anos do Departamento de Trânsito de Lajeado, e ele nos passou um dado super interessante que eu não sabia. Lajeado foi a primeira cidade no estado do Rio Grande do Sul a ter um departamento de trânsito. O que a gente precisa fazer com esse departamento de trânsito? A gente precisa ajudar mais ainda, a gente precisa estimular mais. O secretário disse que várias ações estão sendo feitas, mas a gente precisa melhorar a frota, a gente precisa pagar, sim, hora extra quando necessário, a gente precisa aumentar o número de efetivos. Tem vários projetos que podem ser feitos em relação aos jovens, né? Ele comentou de um seminário de álcool e jovens, porque o que acontece? Muitas vezes, quando os jovens bebem e dirigem, acabam acontecendo vários acidentes de trânsito ou ocorrências, que, consequentemente, retiram a Brigada Militar, que deveria atender outros tipos de ocorrência para esses delitos, para essas infrações, que, na verdade, a gente poderia, juntos, enfrentar. Outra coisa que a gente pode fazer para conseguir ajudar o Departamento de Trânsito é estimular e respeitá-los. Isso cabe a nós, a comunidade. Isso é muito importante, tanto com os nossos azuizinhos, como com os nossos brigadianos policiais. Essas operações integradas que têm acontecido aqui na cidade, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com o Departamento de Trânsito, com a Brigada Militar, elas são muito, muito importantes. A tecnologia que está sendo implementada aqui, ela também... Acabou, geral? Então, é o seguinte, pessoal, para resumir, presidente,
Nós precisamos, nós políticos e toda a comunidade, estimular todas essas instituições para que a nossa vida seja mais segura. É isso, obrigada. Obrigado, Mariela. Com a palavra, senhor Hernani Teixeira da Silva. Quero saudar a mesa diretora e agradecer ao presidente pelo retorno ordem do dia. Que o dia, qualquer coisa tem que ter ordem. E as nossas reuniões têm sim que ter ordem, senão vira desordem, né? Quero agradecer a presteza em fazer constar essa nomenclatura. Saudar os demais colegas, saudar o meu querido amigo Carlão, que a gente tem uma amizade de longa data, é um prazer tê-lo conosco, Carlão. Seja bem-vindo. Saudar também os empresários que se fazem presente, saudar também os representantes dos sindicatos, saudar as pessoas que estão aqui nos apresentando o seu questionamento, saudar, enfim, todas as pessoas, funcionários públicos, secretariados, a comunidade em geral, a imprensa escrita e falada, que isso está muito bonito e isso prestigia o nosso trabalho e aumenta a nossa responsabilidade. Gostaria de, em primeiro lugar, me manifestar também sobre aquela palestra da segurança pública. Gente, eu sou advogado há 30 e poucos anos, desde 1981, e sempre atuei na advocacia e bastante me envolvi na política, graças a Deus. Desde 76 foi a primeira eleição minha como vereador, e a gente assiste muitas coisas durante um período tão longo como esse. Dizer que essa falta de segurança, hoje, que todo mundo fala, isso é falha do sistema. Isso é o sistema, gente. Olha, nós vemos nos presídios, e eu como advogado sempre vi e reprovei, que um preso, com todo o respeito que eles me merecem, existe uma visitação. E as crianças vão para lá e visitam em tempo integral. E participam dos festejos, dos jogos, e tudo junto ali, se criam naquele ambiente, né? Salvo o melhor juízo, até não são muitos que se salvam depois disso. Eu acho que teria que ter, sim, quem está cumprindo uma medida, ele tem que cumprir de fato a medida. Não pode ser uma pintura. Então, eu acho que isso é erro já. Isso é uma falha governamental. E por isso que as crianças, os meninos, meninas, 12, 13, 14, andam armados, inclusive. Por que que quando há um assalto, uma coisa, a primeira coisa, foi esse menino aqui que fez? Não fui eu. Aí tu vai ver, ele tem 15 anos, 16 anos, 17 anos. Então, isso é produto do sistema, essa insegurança que nós temos. E hoje, eu quero esclarecer, hoje pior ainda. Porque se nós tivéssemos um governo, a presidência da República, gente honesta, que não fizesse safadeza todos os dias, que não existisse uma tropa de choque para dar dinheiro aos políticos corruptos que recebem privilégios para votar a favor das barbaridades que o nosso presidente da República comete contra todo mundo. Agora, por exemplo, né, as leis trabalhistas, as leis sindicais, isso tudo foi custeado pelo nosso dinheiro em prêmios distribuídos à sua tropa de choque. Então, como é que nós, cidadãos, vamos até repreender muitas vezes, um semi-analfabeto em cometer um crime, quando o presidente da República do nosso Brasil comete todos os dias, comprando, que quando nós vimos pessoas serem caçadas porque disseram que compravam votos para a sua eleição. Então, se a tropa de choque não está se vendendo para o presidente, então não existe compra de nada. Todos nós sabemos que cada deputado lá para votar ganha milhões para dar para a sua comunidade, para dar para isso, dar para aquilo. Isto é a forma de
o resultado da vida do brasileiro, que incentiva os assaltantes, incentiva. Por que eu não vou assaltar se o presidente assalta nós todos os dias? Ou não? Ou estou mentindo? Nós não estamos vendo isso. A televisão não nos mostra. É preciso trazer o exército para combater. Sabe por que isso? Porque o governo federal e o próprio governo lá do Rio de Janeiro, eles não têm mais como ninguém perder o respeito. E a comunidade que necessita, e claro, não ganha milhões, né? Não ganha tanto como os maiores cargos da República, eles se fazem, vamos ter alguma coisa para a nossa família. Não faz mal, isso passa. Então é assim, qual é o exemplo que eles vão ter com um governo como esse? Isso é um problema, o sistema sim brasileiro, que leva os assaltos, as mortes, os assassinatos, vereador Waldiblau, que a gente que está de fora não observa. Mas se vocês todos pensarem bem, nós vamos chegar nesse ponto, vamos concluir que é normal o que está acontecendo. Não precisa exército ou tropa de choque para fazer o que é certo. Estão convocando o exército porque lá é tudo errado. Então, o que a gente vai fazer? Semana passada eu falei aqui sobre idosos, né? E eu sempre falo, as crianças merecem apoio, sim, eu quero repetir isso, para que conste, para ver se algum jornal, alguma rádio, repete isso aí. E os nossos idosos são protegidos por quem? Quando nós temos idosos que não têm mais familiar, eu já vi, já assisti funcionários da Secretaria de Saúde pressionando pessoas que têm um filho e um neto só. E a vovozinha tinha 84 anos, eles não saíram lá da casa deles sabendo como é que ela ia ser tratada. Então eu sugeri, faça uma casa de apoio ao idoso, para que aquele idoso pela manhã seja levado por um dos seus, né, seu genro, sua filha, seu neto, naquela casa, permaneça lá, tome café, almoço, tome um café da tarde, e à tardinha, quando retornarem para suas casas, seus familiares, peguem aquele idoso, aquela idosa e leve para ela conviver, ao menos à noite, com a família. Isso durante segunda a sexta-feira, sábado e domingo seria outra coisa. Então eu gostaria que ficasse bem claro e gostaria que apoiasse essa ideia. Ou será que idoso não tem valor nenhum? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor Hernani. Gostaria aqui de saudar o retorno, né, do vereador Sérgio Rambo, do vereador Valdir Blau, que era presidente dessa casa em 2017. E aqui, para quem vem talvez a primeira vez, a gente costuma fazer esse rodízio. Alguns vereadores abrem a possibilidade de um outro vereador que não conseguiu se eleger, que faltou alguns votos, que consiga aqui assumir alguns dias, até para representar lá a sua comunidade, os seus eleitores, né? Com a palavra, Valdir Blau. Bem-vindo, Valdir. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar toda a mesa, nobres pares, público presente. Eu acho que aqui a casa do debate é a casa que a gente precisa debater os assuntos da comunidade. E eu sempre tenho dito, e quando vou aos bairros, muitas vezes nas reuniões, eu sempre digo, a comunidade tem que participar mais. A comunidade tem que saber o que acontece aqui. Ela, muitas vezes, ela só participa quando vai mexer, talvez no seu bolso, ou lá na sua rua, ou em alguma coisa pessoal. A comunidade, ela precisa conhecer mais a política. Porque a política, a vida, aliás, é uma política. É um emprego, é escola, é educação, tudo passa pela política. Então, eu quero conclamar aqui a comunidade, principalmente a nossa comunidade lajadense, para que ela participe e de perto as ações do seu vereador em quem ela votou. Porque isso é importante, porque ela, sabendo da maneira que ele age, ela tem mais segurança na hora do voto. Cumprimentar a imprensa, senhores e senhoras. Aqui fazer um agradecimento ao secretário Cassiano Jung por ter atendido este vereador e muitos desta casa aqui
feito um belo trabalho no bairro Olarias, Planalto, Igrejinha, na questão das ruas, que estavam muito complicadas. Algumas, e eu vou entrar nesse assunto de calçamento também, aliás, são bairros com poucas ruas calçadas, e principalmente transversais. E muitos moradores têm a tubulação e outros não. E aí chove, vira uma anarquia e aí é complicado. Estavam complicadas e o Cassiano nos atendeu bem. E nesse sentido eu quero entrar na questão do calçamento, do modelo adotado hoje pela administração municipal. Está aqui o ouvidor do município e já conversei com ele pessoalmente para fazer um alerta nesse sentido, porque todos os senhores vereadores são procurados na questão de ir lá fazer uma reunião, de buscar a sensibilidade de todos os moradores para que saia o calçamento. Porque calçamento é investimento na saúde, principalmente na saúde, porque ter poeira em casa, na segurança. E nós temos participado e feito muitas reuniões nos bairros, temos várias ruas encaminhadas, sabemos que o orçamento do município tem um limite, mas está funcionando bem. Mas tem um detalhe que eu chamo a atenção. As empresas cobram valores muito diferenciados. Tem uma empresa no bairro Moinhos cobrando R$ 75,00 o metro. A maioria cobra 55, 58, 60, está bem acessível. Mas 75 é um exagero. É na rua 1º de Maio, aí quebra o braço à direita que vai para o bairro Moinhos d'Água. R$ 75,00, não, os moradores pagaram a metade e nem colocaram nenhuma pedra ainda. Então tem que se fiscalizar melhor isso. Também a qualidade da execução desses trabalhos. Precisa ser fiscalizado, porque, senhores, a 1º de maio foi executada no governo passado, e esse vereador, inclusive a ouvidoria já recebeu queixas, tem pessoas que não conseguem entrar com o carro na sua garagem, porque o calçamento levantou. E há 5 anos de garantia que as empresas têm que dar. E após esses 5 anos, a responsabilidade passa para o município. O modelo bom ficou mais barato, Sicredi financia em até 36 vezes, tem funcionado, mas eu quero, nesse momento aqui, pedir o apoio de todos os vereadores, do Executivo, para que as empresas sejam chamadas à atenção daquelas que estão falhando. Calçamentos feitos esse ano já por esta administração, que tem problemas, e que são comunicados e não tomam solução. Então precisa nós fiscalizar, que somos representantes da comunidade, precisamos fiscalizar e cobrar, com o apoio do Executivo. Porque a empresa que não cumprir a determinação, a lei, não pode iniciar nova obra. Eu sei de empresas que estão com problemas e estão fazendo obras, inclusive as que mais cobram. Tem situações no município de Lajeado que o cidadão fez 3 boletos, o 3º está vencendo e ainda não foi feito um método de calçamento. Isso não pode acontecer. Tem que haver fiscalização nesse sentido. E nós precisamos denunciar e o município tem que tomar as providências. Também na questão do comércio, senhores, é um assunto bastante polêmico. Eu acho que esta casa está aí para discutir, para debater. A lei que está aí hoje, ela foi promulgada por este vereador em 2003, quando fui presidente. E eu acho que a comunidade precisa debater junto. Eu acho que tem que se chamar o sindicato, tem que se chamar o CDL e tem que se chamar os funcionários, os trabalhadores que serão os mais atingidos. Fazemos um grande debate, não é projeto para votar hoje, nem amanhã. Eu acho que precisamos nós debater e respeitar a maioria que vai votar a favor ou contra. Eu penso nesse sentido, eu acho que essa é a casa dos debates. Muito obrigado, presidente, e quero dizer que, em meu nome, desejo um bom trabalho à mesa diretora. Obrigado, Blau. Com a palavra, Carlos Eduardo Ranzi.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, o público que nos assiste, que acompanha tanto aqui quanto em casa. Carlão, seja bem-vindo. Agradecer o Salve aí pelo trabalho da condução da reunião. Os vereadores que se fazem presentes, com certeza, todos eles têm condições de fazer. Eu agradeço o Salve por ter tomado a dianteira nesse sentido. Começar a falar de um assunto bom aqui, a respeito da nota fiscal gaúcha. Os senhores já me veem falando disso há bastante tempo nessa casa e agora, com uma felicidade bastante grande, a gente chega com uma notícia boa a respeito de cadastrar uma das entidades, a primeira entidade de proteção aos animais, a APAMA, lá em Porto Alegre, para começar a participar. Ainda não está efetivado, foi hoje pela parte da manhã protocolado em Porto Alegre, mas significa o quê? Que cada pessoa que estiver registrada no sistema do Nota Fiscal Gaúcha e que, no momento da compra, disser o seu CPF, vai estar ajudando alguma entidade. É bom ressaltar, eu sempre gosto de falar isso, que Lajeado se destaca no cenário estadual a respeito disso. Existem escolas do nosso município que já receberam, em mais de 50 etapas, que a cada trimestre tem uma etapa, mais de 100 mil reais. Quer dizer, é dinheiro que você consegue colocar dentro do nosso município sem fazer força. Em cada compra que você faz, dizendo seu CPF, tem benefício. Tem benefício para a escola, tem benefício para você, desconto no IPVA, tem também a possibilidade de ser sorteado, enfim, é só vantagem. Mas a notícia boa é que a gente acabou de protocolar hoje pela parte da manhã a APAMA como uma das possíveis empresas que venham a receber esse tipo de benefício e a gente coloca o gabinete todo à disposição para que mais entidades, a gente tem diversas entidades aqui que poderiam ainda se cadastrar, entidades sociais, de saúde, enfim, colocamos à disposição para que isso possa ser feito. Não tem como deixar de falar a respeito dos domingos e feriados, mas eu prefiro me ater aos domingos e feriados, às alterações feitas nas escolas, a alteração do plano diretor ao transporte escolar. Falta debate em todas essas esferas. Então a gente vê uma situação, eu vou pegar especificamente agora o plano diretor. O plano diretor, se fizeram reuniões em todos os bairros, está aqui pessoal da prefeitura, que não me deixa mentir, fizeram reuniões em todos os bairros, processaram essa informação internamente. Depois de processado, apresentar uma solução definitiva a todo o município. Quer dizer, não se voltou ao bairro para se dizer o que se vai fazer naquele bairro, o que é bom para aquele bairro. Da mesma maneira, encastelado, autocrática, monocrática decisão a respeito das alterações nas escolas. Foi lá, se constatou, se contratou com dispensa de licitação a alguém, para ir dizer como é que deveria ser as escolas do nosso município. Se tomou a decisão encastelado, dentro do seu castelo, e se jogou essa situação para fora. Situação hoje que vamos debater a respeito da educação, que é um tema que é recorrente, a gente adora debater a respeito disso, até porque eu imagino como que deve estar se virando uma diretora de uma escola, que hoje tem falta de profissionais dentro da sua instituição. Quer dizer, o pai, a mãe, a família que está deixando uma criança acreditando que está sendo bem atendida, daqui a pouco não sabe que dentro da própria escola está faltando profissional para atender, está faltando professor, está faltando monitor. E o pior, as contratações que nós temos aqui, porque os vereadores acreditam que alguma coisa deve ser feita, mas, senhores, contratação emergencial para a educação, sempre contratação emergencial. São 150 cargos só de monitor que a gente aprovou para contratação emergencial. Na última semana foram mais de 40 cargos, também da área da educação, em contratação emergencial. Tudo emergencial. Então, quando tudo administrativamente é emergência, se demonstra claramente às portas de todo mundo, quem quiser ver, que falta organização. Não pode ser tudo emergencial. E o pior, projetos de lei têm vindo a essa casa com a tirania do artigo 89. Quer dizer, você tem que votar isso em 30 dias. E aí eu repito, domingos e feriados, alterações nas escolas, plano diretor. A gente não quer o artigo 89, a gente quer debater, quer ver o que é possível fazer. São situações que a gente está vendo. Os temas que a gente tem para tratar são vários diversos. Eu tenho aqui um tema para tratar a respeito da meta de reciclagem do lixo do município de Lajeado. 2013 é o ano. 2013, se procurar nos jornais do nosso município, quanto por cento está sendo reciclado do nosso lixo? 5%. 5% é o quanto está sendo reciclado. 2018 é o ano. Quanto por cento está sendo reciclado? 5%. Os mesmos 5% já faz 5 anos, 5% está sendo reciclado. Não estamos avançando, o que está faltando? É reduzir a quantidade de lixo gerado, é evitar chegar na célula, é contratar mais gente para fazer a separação do lixo, mas
sempre 5%, até o próprio índice de 5% cabe a ser discutido, se realmente chega a ser 5%. Nós estamos encaminhando aí mais alguns pedidos de informação a respeito de outras localidades da nossa cidade, ali, a Avenida Auris Schirmer, que falta um pedacinho lá para ser concluído, pessoas caem de moto, caem de carro, resbala, é problema. Quer dizer, não dá para admitir que situações como essa acabem se replicando no nosso município. E de uma maneira bastante recente também, não só a Auris Schirmer, que já vem se prolongando, problemas dela desde 2013, sendo reivindicada, a gente tem também a José Linhares. O José Linhares é uma via que faz ligação entre a Coab e o bairro Moinhos. Está fechada, está com problema, vai ser fechada, não vai ter circulação. Cadê o interesse público? Então, não é o individual, é o coletivo, é para todo mundo, não vai servir para um cidadão que vai passar ali, vai servir para toda uma comunidade. A gente tem pedido aí, mais alguns pedidos que a gente está fazendo por aqui, porque foi cortado o nosso sistema de protocolo eletrônico, que é uma lástima. Inclusive, eu sempre defendo que quem deveria fazer o protocolo eletrônico é todo cidadão entrando no site da prefeitura, ganhando o número de protocolo. Eu defendo isso desde o primeiro dia que eu trabalho. Acho que a primeira vez que eu assumi como vereador, lá em 2010. Como suplente ainda. Entretanto, não foi feito, eu botei no meu gabinete, os outros vereadores também pediram para ser colocado. O que a prefeitura fez? Foi lá e cortou a possibilidade dos vereadores fazerem seus pedidos. Tem que esperar chegar na terça-feira para fazer o pedido. É ruim, né? Pois é. Então, você imagina que amanhã, quarta-feira, alguém me pede alguma coisa, tem que esperar até outra terça-feira para pedir por aqui. Eu e o meu gabinete, a gente se dirige até a prefeitura para fazer em loco lá o protocolo. Agora, que é uma lástima, é uma lástima. Tem uma pergunta ainda que eu acho que cabe ser respondida a respeito dos food trucks do município. Teve um evento final de semana que foi realizado no Parque de Eventos, no Parque Histórico do município. Vieram vários food trucks que são de fora do município. Tiveram a possibilidade de energia elétrica, vieram e se estabeleceram. Pagaram taxas, foi dado acesso à energia elétrica, quer dizer, as mesmas condições, iguaizinhas, nada mais, nada menos, será oferecida àqueles que aqui trabalham, que aqui recolhem seus impostos? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Hansi. Com a palavra, Antônio Marcos Schaeffer. Obrigado, presidente. Quero saudar os colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que está presente, a imprensa escrita falada, o povo, o pessoal, o público que nos assiste em casa. Eu trago a essa casa diversos pedidos. Começo solicitando pedidos moradores, a pedidos dos moradores do bairro Conserva, a linha de ônibus para Cruzeiro do Sul, que parece que teve uma alteração lá e pegou muita gente, prejudicando muita gente. Demora no ônibus para chegar, tem gente que tem compromisso, então tem que melhorar. Então a gente pede ao Irene Der, prefeitura, transporte aí, que solucione o problema pessoal lá. Secretaria de Obra, patrulhamento, colocação de material na rua Carlos Emílio Vaz, bairro Centenário. Os moradores reclamam também das dificuldades de transitar nas ruas buracadas. Também a Secretaria de Planejamento, solicito que seja feita uma colocação também, quebra-molas aqui, que há diversas vezes foi pedido nessa casa, e até hoje não foram, estão esperando. Então, o pessoal pede procedimentos lá. Entendeu? Também a Secretaria de Obras, substituição de lâmpada queimada no bairro São Cristóvão também, lá na Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conserva, na João Bosco. Então, diversos pedidos lá de melhorias para o bairro Conservas. Também, na obra, os moradores da rua Otto Schmidt, no bairro São Bento, também estão com a situação complicada lá, estrada esburacada, e também pedem providência. Também aqui, por último, solicito melhorias em toda a extensão da rua Romeu Armange, no bairro Convento, que inclusive eu estive lá visitando a comunidade. Buraco, situação complicada. Eles esperam até hoje a rótula, o ônibus, para buscar eles, vereador Fabiano. Entendeu? Então, peço que tomem providências para ajudar essa comunidade que tanto sofre lá. Também comentar agora o projeto, esse projeto que está tramitando aqui, que a prefeitura, não vou fazer em lei, vou direto ao assunto. Já existe uma lei que foi tramitada aqui nessa casa há anos anteriores, inclusive meu pai estava aqui, votou a favor e foi sacramentada. Agora vieram com alterações. Eu vou dizer uma coisa, a prefeitura não trabalha em final de semana.
Essa casa aqui não trabalha em final de semana. Creche não tem vaga para as crianças de agora, que dirá em domingo. Não tem. Nós não temos estrutura para dar para esse povo, para nós exigir que eles venham trabalhar aos domingos. Eu peço desculpa, porque eu não estou aqui nada contra nenhum e nem contra todos. Eu quero o que é certo. Já foi votado. E eu sigo a lei atual. Muito obrigado. Obrigado, Schaeffer. Por favor. Por favor. Com a palavra, Fabiano Bergmann. Obrigado, presidente. Quero saudar os demais vereadores e vereadoras presentes, né? Dar boas-vindas ao Carlão, então, vereador Carlão. Dar um bom retorno também ao Valdir, né, Valdir? Nosso ex-presidente, sinta-se em casa aí. Agradecer a imprensa escrita e falada, que nos leva até a casa dos nossos eleitores, né? Agradecer a presença do seu Guinter Maier, que está sempre presente aqui nessa sessão. Ao Carlos Kaiser, ao mestre Carcará, ao Salvatore, ao Ricardo Eva, aos presidentes e representantes da CDL, ao Roberto, ao Leonei, ao seu Alaor, né, seu Alaor, estava presente hoje de tarde nos gabinetes aí, ao Giba e ao Tacha. Quero agradecer também a presença e a belíssima colocação, então, o que está se pensando para 2018 na segurança pública. Que eu, na minha primeira colocação desse ano, foi o grande relato de invasão das nossas residências e o assalto à mão armada. Estava muito preocupado com isso e hoje, com a colocação que foi nos colocada pelo secretário Locatelli, né, e sua equipe, está se pensando na formação de novos policiais, né? Pode chegar a 150 no novo curso que está se pensando em formar esse ano. Então, esses bairros que a gente representa, que é mais distante do município, do centro do município, que se pensa, de repente, em colocar um paradouro de policiais não efetivo, não fazer todo dia, mas de vez em quando, de hora em hora, passar por lá e dar uma verificada para que espante um pouco esses delinquentes que estão invadindo as nossas casas e estão assaltando a mão armada e na luz do dia. Não tem mais vergonha na cara, né? Então, com os projetos agora, informação de vídeo monitoramento, né? Reconhecimento facial, extrusor no presídio, vai evitar bastante essa proliferação de vândalos e delinquentes aqui na nossa região, né? Falando de trânsito também e de segurança, eu queria parabenizar, não sei se o Kaiser está por aí ainda, mas a gente fez vários requerimentos no ano passado e esse começo desse ano eu quero agradecer de coração aquela faixa elevada que foi colocada lá na Benjamin Constant na sexta-feira. Como eu coloquei nas redes sociais, aquilo não foi uma faixa elevada, é uma forma de salvar vidas naquela região. Porque, acessando a Valdemar Schossler, onde é que foi Benjamin Constant, esquina com Valdemar Schossler, todos os dias eu presenciei cenas lá que eu levo a minha filha para a creche, ali do Moinhos d'Água. É complicadíssimo a velocidade que eles atingem na Benjamin Constant. E os pais com seus filhos, para passarem segurança naquela rua, seu Guinter, era difícil, muito difícil. Isso mudou da água pelo vinho. As pessoas, os comércios que estão lá, tem o vereador que tem o comércio lá, e os moradores que usam e fazem acesso a Benjamin Constant, notaram a diferença que foi aquela faixa elevada. Então, eu quero desejar os parabéns para eles e agradecer de coração. E já aproveitando, falando da Benjamin Constant, no eixo que leva até ao bairro Conventos, precisamos colocar a iluminação pública no eixo daquela avenida. Chega uma parte, ela está bem pintada, seu Hernani, bem sinalizada, né? Mas falta iluminação pública naquele trecho para lá, é muito escuro de noite. Pedestres muitas vezes fazem caminhada, dão uma esticadinha para lá, é uma escuridão total. Então, não custa já encaminhar e agilizar que se coloque a iluminação naqueles locais de difícil acesso para lá, então. Sobre os questionamentos também, não só dos bairros mais distantes, mas em todas as regiões está muito
Está muito precário os sinais de celular. Nos últimos meses agora, eu não entendo o que está acontecendo com o nosso sinal de celular, tanto da Vivo, da Claro, da TIM, dessas operadoras, caíram de sinal muito. Eu noto que regiões que a gente usava celular direto, seu Hernani, não está mais funcionando. E quando funciona, a linha está ruim. Está muito ruim. Então, eles vão ter que... Estão ganhando para isso, está sendo pago, né, as contas em dia. Então, que se amplie o sinal, né? Se amplie o sinal e se dê condições de o usuário ter condições de usar uma linha adequada, então. Quero deixar meu apoio também aos nossos produtores de leite, que essa semana foi muito questionado nas redes sociais e na rádio, na TV, a desvalorização do nosso produtor rural na agricultura hoje. O leite que está sendo importado do Uruguai, para quê? Se o nosso produtor rural manteve, até recolheu o seu filho que estava na cidade, investiu na sua propriedade, comprou rebanho, investiu em salas de ordenha, investiu em resfriador, investiu em galpões, fez a sua propriedade adequada, fez altos investimentos, e agora, do nada, a desvalorização do leite. Não vale a pena mais ter. Se tu pegar e botar a despesa, como produtor rural tem, vereador Marquinhos, fazendo pastagem, fazendo silagem, botando o rebanho lá, usando a luz para tirar leite, usar a ordenhadeira, não tem como manter, não tem como se manter. Então, aquele investimento de 100, 200, 500 mil reais que fez lá, é para quê? Para nada. Olha, então eu peço assim às autoridades que tenham um pouco mais de força, que dê uma atenção especial e valorize o nosso produtor rural. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fabiano. Com a palavra, Valdir Sérgio Guiche. Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, assessores, público que assiste no dia de hoje, amigos da imprensa, várias pessoas já nominadas pelos colegas, em especial o Heinz Rockelbach, do Cindy Lojas, Nilva da L, contador, Geraldo Sandri, do CDL, Leonei Otorize, a sempre vereadora Eloide Gonzatti, e o ex-vereador desta casa, Daniel Rockelbach, Ricardo, Sindicata, Marinês. Saudação especial a todos. O vereador Hernani traz um assunto hoje de suma importância que muitas vezes passa despercebido ou a gente não dá atenção. Ele levanta a questão dos presídios municipais. Hernani, que é advogado, que acompanha o dia a dia, a vida, o trânsito que existe lá. E nós sabemos, você, muito mais como advogado, que o atual sistema carcerário, como está, não dificilmente recupera preso. Hoje se fala em construção de casas e mais casas, de se amontoar gente. Agora, como ele se encontra, que vida ele leva, como ele é tratado, como ele é seguido, como a sua família é recebida, isto muitas vezes passa longe de nós. O vereador Carlão traz aqui uma questão, quando eu fui secretário da Saúde, Carlão, eu implantei o PSF do bairro Santo André, quando o Ricardo participava do Conselho Municipal de Saúde. E desde lá, nós acompanhamos o desenvolvimento daquele bairro, melhorias já foram feitas na ampliação, sempre se carece mais, construímos o posto de saúde da montanha, e Lajeado tem hoje, além de termos a UPA, um convênio com o Hospital Bruno Born. E você coloca uma questão das pessoas que diariamente são levadas a Porto Alegre, é lógico que muitas vezes é desumano. Agora, muitas especialidades não são encontradas aqui, tem que ser marcadas via Central de Marcação Porto Alegre, e todos os municípios do Rio Grande do Sul concentram diariamente pessoas levando a Porto Alegre. E que lamenta-se, vereador, é que 20% daquelas pessoas em todo o Rio Grande do Sul que têm marcadas consultas com especialistas, muitas vezes não aparece, ou muito menos a secretaria do seu município não comunica a Central de Marcação que ela possa atender uma outra pessoa, chamar uma outra pessoa, quem sabe está anos ou meses aguardando essa especialidade e simplesmente foi marcado e a pessoa não aparece. Isso prejudica a todos que estão esperando na fila. O vereador Salve deu uma retirada, senhor presidente, e eu dei uma sugestão diferente.
ele coloca que se abre um espaço de discutirmos os vetos. Esses projetos nós discutimos na sessão do dia 22 de dezembro nessa casa. E, por ampla maioria, os vereadores tomaram a posição naquele momento. Eu até vou mais longe, eu sugiro que Vossa Excelência nem coloque a leitura da mensagem cativa, que ela é bastante ampla, e coloque de imediato os projetos em votação para que os vereadores possam manifestar. E até tenho certeza que a maioria, vereador, vai manter a sua posição que teve inicialmente. Está aí o plano diretor para ser... Está sendo discutido com a comunidade. Algumas alterações ainda vão surgir dos próprios vereadores, como também da comunidade. Agora eu vejo assim, ó, esses projetos, tanto o do vereador Salve, como da alteração do plano diretor, trazido para essa casa pela vereadora Elode, foi amplamente discutido nessa casa. Nós temos a posição dos vereadores e é possível sim, quando dá discussão maior, inserirmos essas alterações, já com aval desta casa, no novo plano diretor que nós vamos aprovar em breve. Se ele não vier contemplado por parte do Executivo com essa alteração, tranquilamente essa Casa Legislativa pode retornar, fazer uma emenda, o que ela já aprovou, e fazer valer a partir de então. Seria só isso hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Guiche. Com a palavra, Mozart Lopes. Boa tarde, presidente, demais colegas, em especial a presença do vereador Carlão, do PT, seja muito bem-vindo a essa casa. Também saudar aos bombeiros aqui presentes, Sindilojas, CDL, empresários, Sindicato dos Comerciários, os trabalhadores do comércio, público presente. Na semana passada, a gente teve aqui uma audiência muito bacana com o pessoal do hospital Gravina, o Lito Arruda, também o Cristiano Dickel, onde o HBB nos prestou contas de onde foram aplicados os R$400 mil por mês de 2017 e da perspectiva de virem a receber em 2018 R$500 mil por mês. 400 para 450, um repasse a maior do Executivo e uma solicitação do HBB de R$50 mil a mais para do recurso da Câmara para se acrescentar ao recurso do HBB. Então, seria 450 Executivo, 50 Legislativo, com 500 o hospital prestaria ainda mais serviços para a nossa comunidade. Hoje, tivemos também uma ótima visita aqui do secretário Locatelli, do Kaiser, do Renner, onde nos foram informadas coisas boas que estão acontecendo na área da segurança. Lajeado está para receber uma escola de soldados, onde essa escola se estabelece, muitos formandos ficam na cidade que cedeu o espaço para essa escola, melhorias no monitoramento do trânsito, seja com leitor facial, leitor de placa e, principalmente, integração Polícia Rodoviária Federal com a Civil, com a Brigada Militar e com a nossa Guarda Municipal, os Azuizinhos. Ou seja, com informações online, em tempo real, a gente vai poder cercar Lajeado contra roubo de carros e assaltos. Então, são boas notícias que o governo Marcelo e Gláucia, juntamente com a sua equipe, nos trazem na área da segurança. Eu tive a oportunidade de ser secretário quando da época da polêmica com o grupo Walmart Maxi. Participei ativamente quando a CIL foi contrária, quando alguns grupos do comércio também foram contrários. Mesmo assim, a prefeita Carmen, nosso governo, insistiu com a vinda do Maxi lá no São Cristóvão. Diziam que ia terminar com os empregos dos mini-mercados de Lajeado. Hoje eu sou cliente lá, são mais de 70 pessoas trabalhando e os mini-mercados continuam funcionando. Ou seja, o grupo Walmart Maxi não quebrou o comércio das pequenas empresas de Lajeado. Lajeado é um polo de comércio. Comércio, as pessoas vêm do Vale do Taquari
para Lajeado comprar. Tenho o maior respeito pelo Ricardo, pelo Rockenbach, também aos comerciários aqui presentes, mas a minha posição pessoal deste vereador, ela passa lá pelo plenário em votação, ela é a favor dos comércios aos domingos, para quem quiser abrir, não tirando folga de nenhuma das senhoras, dos senhores, não reduzindo em nada a remuneração dos senhores, respeitando a CLT, a minha posição é a favor da vinda de empresas para Lajeado para criar novos empregos e pagar os impostos. Temos que voltar ao passado, sim. Ao governo do PT, sim. Quando mandou a Ford embora, quando mandou a laminadora Gerdau embora, quando mandou a empresa de pneus Pirelli embora e quando não recebeu a Havan em Lajeado. Foram mais de 30 mil empregos que não foram criados porque o Estado se fechou. Respeito a posição dos senhores e senhoras que aqui estão. Empregados, senhores e senhoras aqui com essas faixas muito bacanas, é um direito que vocês têm, certo? Vocês são colaboradores hoje empregados e eu respeito que tem que ter a folga aos domingos. Mas vamos lembrar o seguinte, Lajeado não é uma ilha nessa crise que o Brasil se encontra hoje. 130 foram demitidos ontem do RISUL, 10 da Multissom e outros mais o serão. Sou a favor da vinda de empresas, sim, para Lajeado, com comércio aos domingos e a livre negociação, sem tirar direitos de nenhum trabalhador. Nunca me furto de falar sobre a questão nacional e quero dizer que o governo federal, com muita coragem, está tomando uma posição no Rio de Janeiro, porque lá perdeu-se a ordem, o Estado está a Deus dará, sem comando. Penso que o governo federal, sim, juntamente com as forças estaduais, a Polícia Federal, deverá trazer de volta o comando do Rio de Janeiro. Então, me solidarizo às atitudes do governo federal que está aí. Por quê? Porque nós temos aí um candidato ponteando juntamente com o outro à frente das eleições, dizendo que vai fazer isso, é o Bolsonaro. Então vamos dar um voto de credibilidade ao atual governo para ver se isso dá certo e quem sabe a gente não vote errado na próxima, achando que vai haver segurança. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Mozart. Com a palavra, Paulo Adriano da Silva. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, também dá boas-vindas ao Carlão, ao Rambo, que está retornando à casa, e ao Valdir Blau. Também quero saudar, né, as pessoas do plenário, não vou citar nenhum nome para não deixar ninguém para trás, a imprensa, funcionários da casa e público presente. Senhor presidente, eu volto a falar nessa casa e também fico feliz em parte, porque as reivindicações da comunidade realmente têm que ser feitas por aqui, procurados sim os vereadores, para as coisas começarem a acontecer. Na semana passada, eu peguei um pouco pesado, no bom sentido, respeitando o trabalho de cada secretário, enfim, mas os resultados começaram a aparecer. Na semana passada e retrasada, nós estávamos com dificuldade, há pouco, o colega Valdir Blau colocaste, falaste também, dos problemas que a gente tem nas ruas onde não tem calçamento e nem asfalto. Por quê? Porque realmente estava bastante danificado, estão algumas ainda, mas, Valdir, na semana passada a gente retornou aqui a pedir e também foi feita ligação com o secretário, né? E as coisas começaram a acontecer, estão começando a acontecer aos poucos. Isso é bom, isso é importante e precisa sim cobrar, porque se não cobrar as coisas acabam não acontecendo, ou em prestação, e é a comunidade que paga o preço, né? Paga seus impostos, não tem seus direitos. É muito difícil, né? Eu acho que tem que sim, parece que fiquei sabendo que o secretário Cassiano parece que ganhou mais um colega de trabalho lá que vai auxiliar nesse tipo de trabalhos aí, né? E é importante isso para fazer o município Lajeado andar. Então, aproveitando também o momento oportuno, dizer que é importante as pessoas, sim, entrar em contato conosco, a gente está à disposição, as pessoas de casa, a gente fica grato com isso, que a gente é bastante reivindicado, e dizer que na semana passada ainda foi algumas máquinas para o bairro das Nações, e a maioria das ruas lá ela não tem saída das ruas lá. E aí eles passaram a máquina, Valdir, e aí colocaram um pouco de material na parte de baixo da rua lá onde não tem saída e acabou então ficando lá, né? E aí tem alguns moradores que trancaram o acesso deles. Então eu acho que quando vai, como demora, que faça bem feito o trabalho. E esse trabalho não está sendo bem feito. Outra coisa que eu acho que não deve ter medo de copiar
o sistema, por que não usar o sistema que o Adi Ceruti usava na época, de largar o material e passar o rolo em cima? Porque assim, ó, esse material que está sendo colocado nas ruas, ele é um material, parece podre, porque assim, ó, deu uma chuvinha, deu barro. Cara, eu acho que não tem por que não copiar o sistema das coisas que funcionaram e deram certo. Vai lá e aproveita o sistema do AD, já que estão fazendo os trabalhos, começando a fazer os trabalhos, fazer algum mutirão, que vai lá um rolo junto e já faz o trabalho completo. Palmeiras tentar amenizar um pouco dos problemas, que em seguida chove, dá problema. Né? Então, assim, eu acho que é por aí o caminho. Só que eu acho que tem que copiar, sim, o que estava dando certo. E o que estava deixando de errado, deixar de lado. Mas também, senhor presidente, eu nem queria tocar muito no assunto, mas vou retornar ao assunto, sim, das creches. É muito difícil a gente reivindicar nessa casa, pedir, por várias vezes. No ano passado também, que nem eu falei para o colega Hans, na semana passada, eles tinham tempo de férias e, infelizmente, muitas creches ficaram para trás ainda, Hans. No bairro Conservas, continua o problema da parte elétrica. Coisas poucas para fazer, mas continua. A creche de Olarias, é lamentável até a gente falar, porque o que está ocorrendo lá na EMEI, pequeno lá no bairro Olarias, problema na parte elétrica também. Tem problema de espaço físico dentro da sala de aula. Santo André é a mesma coisa, o Carlão falaste. Então, assim, ó, o porquê dessa demora toda. Eu queria saber por que dessa demora toda. Então, eu acho que sim, o presidente tem que convocar a secretária de Educação para vir aqui, sim, né, usar a tribuna se for necessário, e esclarecer para nós vereadores e para a população de Lajeado. Faz bem. Vereador, só para acrescentar, sobrou dinheiro do ano passado na educação, inclusive na educação. Exatamente, então eu nem queria tocar nesse assunto. Então, se não tivesse recurso, eu não sei se essa demora é alguns trâmites que está acontecendo, se está faltando pessoal, acho que tem que contratar também para fazer o sistema funcionar. Não está funcionando o sistema de educação, né? Nem falando em vaga de creche, porque é diariamente as pessoas batendo na porta, pedindo, pelo amor de Deus, não tenho onde deixar meu filho. E aí eu vejo movimento que estão de parabéns essas pessoas que estão aqui, que realmente é muito difícil. Eu trabalhei em sábado e domingo e não quero isso para ninguém. É muito difícil, então acho que estão no direito de você, sim, tem que reivindicar, que é importante. Se não reivindicar a coisa, infelizmente, passa despercebido. Então, assim, ó, é lamentável que a gente veja, a gente precisa de emprego, com certeza, eu sei disso, mas não tem preço que paga as pessoas terem uma folga no final de semana, poder dar carinho para os seus filhos em casa e passar o final de semana, o mínimo que possa ser feito com seus familiares. Então, senhor presidente, é lamentável o que está acontecendo. Outra coisa, dentro da educação, que não pode acontecer, fizeram esse remanejamento aí de alunos e tal, para as escolas, mas, infelizmente, eles não tiveram nenhum planejamento. Não tiveram planejamento. As salas de aula estão superlotadas, estão lotadas, o transporte que era para ser feito, tem algumas crianças que estão ficando para trás, tem pais reclamando, e quando eles estão meio apavorados, eles acabam mandando um outro carro, pegar uma, duas, três crianças, ficaram para trás, ou não tem como ir na primeira semana. Mas faltou planejamento. A gente tem que dar credibilidade, com certeza, mas faltou planejamento. E o senhor sabe disso. E aí levaram crianças. Eu vou dizer para vocês aqui um exemplo, levaram essas crianças agora, algumas crianças para a Escola São João. Tá? E aí é de 2 andares, a parte de baixo, fizeram sala lá. Crianças de 2, 3 anos não tem como subir no banheiro, uma dificuldade, porque o banheiro é lá em cima. Isso pode? Ninguém merece, tem que planejar as coisas antes de empurrar as coisas do jeito que empurraram, que a população paga as contas, paga os impostos, e aí tem que passar por esse tipo de papelão. Mais uma vez, a gente vai voltar nessa casa e vai entrar em contato com a Secretaria de Educação, mas, senhor presidente, não esquece de convocar, sim, mais uma vez, novamente, e quantas vezes for necessária, tanto a Secretaria de Educação como qualquer outro secretário, para vir esclarecer para os vereadores, para a comunidade, o que está acontecendo. Porque chega, eu acho que já está mais que na hora de nós resolvermos os problemas ou tentar solucionar algumas coisas do nosso município de Lajeado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Paulo Tori. E eu atentamente aqui estava ouvindo o vereador Valdir Blau falando de calçamento, o colega Paulo Tori falando de creches. E todos aqui sabem que eu ando ultimamente batendo sempre naquela tecla da venda dos imóveis públicos. Seu Guinter ali já chacoalha a cabeça, ele não aguenta mais ouvir falar isso. Mas para vocês, talvez estejam aqui pela primeira vez, o município de Lajeado tem mais de 1.600 imóveis espalhados por toda a cidade, que valem mais de 600 milhões de reais. Imóveis perdidos, que a gente nem sabe onde estão. Quando eu ouço aqui o colega Valdir falar de calçamento, ouço o colega Paulo Tori
falar de creches, eu fico pensando, imaginem como seria bom se a gente conseguisse fazer um grande leilão público e vender apenas 30% desses imóveis. E por que eu volto a tocar nesse assunto? Ontem, alguns moradores lá do Jardim do Cedro, a rua Eleolino Domingos Agonel, me chamaram. O bairro ali, ele é vizinho a uma área verde, uma área de terras grande da prefeitura, onde existia uma pista de motocross, não sei se os colegas conhecem o local. Essa área está sendo invadida, o pessoal cercou, estão invadindo. No final de semana, o pessoal vai lá, leva material de construção e constrói uma casa. E depois, todo mundo sabe que depois que a casa está lá, as pessoas estão morando dentro, para retirar essas pessoas, só com o ajuizamento da questão. Então, estamos perdendo, rasgando dinheiro, sendo que a gente poderia vender uma área dessas. Faça-se um leilão e, com esse dinheiro, poderíamos estar fazendo calçamentos, poderíamos estar construindo creches, várias creches novas, para acabar com todos esses problemas. Todos esses problemas estariam resolvidos. Volto a dizer, a maioria desses imóveis a gente nem sabe onde estão. Eu para vocês terem ideia, eu não sabia que aquela grande área de terras era da prefeitura. Se aquela lá está sendo invadida, quantas mais será que aqui em Lajeado estão sendo invadidas? E para tirar depois essas pessoas que se estabelecem lá. Esse dinheiro, nós poderíamos estar fazendo caixa para fazer estrada, para fazer creche. Mas, infelizmente, vamos lá, esperança, dizem que é a última que morre, né? Aquela faixa elevada da Benjamin, colega. Os moradores haviam se mobilizado lá no final de 2016 ainda, eu nem vereador era, e eles haviam feito um abaixo-assinado. E, infelizmente, teve que acontecer uma morte lá para as pessoas fazerem esse quebra-mola. É muito triste isso, o rapaz que morreu lá, eu era amigo do pai, sou amigo do pai dele, era amigo dele, um jovem lá que perdeu sua vida. Mas também, se a gente parar para pensar, falta um pouco de educação para o nosso motorista. E hoje, do jeito que as coisas estão, eu peço a vocês para que se parem num quebra-mola e fiquem observando. As pessoas vêm a 100 por hora, faltando 30 metros para chegar no quebra-mola, elas reduzem. Passa o quebra-mola, 30 metros depois já estão a 100 por hora de novo. Então, eu não sei se é a melhor medida a gente ficar colocando quebra-mola na cidade. Ou a gente coloca um quebra-mola a cada 100 metros para resolver o problema, ou a gente pensa numa outra alternativa. Talvez educando o cidadão. O quebra-mola não está resolvendo o nosso problema. Infelizmente, não está resolvendo o nosso problema. A gente pede quebra-mola, e a solução, talvez daqui a 5, 10 anos, se continuar nesse ritmo, a gente vai ter um quebra-mola a cada 100 metros. Bom, vamos então à leitura da ordem do dia, senhora secretária. Veto ao projeto de lei CM número 04901 de 2017, que altera o mapa de zoneamento do uso do solo da Lei Municipal número 7.650 de 2006, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado. Veto ao projeto de lei CM número 09601 de 2017, que altera dispositivos da Lei Municipal número 8.136, de 15 de abril de 2009. Deu? Acho que nós vamos botar em votação direto. Veto ao projeto de lei CM 049 do 1/2017, que altera o mapa do zoneamento de uso do solo da Lei Municipal número 7.650/2006, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado. Projeto em votação. Veto em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão. Sim. Quem for contrário, se levanta.
Veto derrubado por todos. Veto ao projeto de lei número 96 do 01 de 2017, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 8.136, de 15 de abril de 2009. Em votação, vereadores a favor do veto, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Derrubado por todos os vereadores de novo. Presidente, o veto ao CM104, eu sugiro vamos acatá-lo, porque foi um erro formal administrativo da prefeitura, veio para cá, passou por comissão, mas foi um erro, é um erro ortográfico. A gente bota em votação, a gente acata o veto, e daí se apresenta outro, pode ser? Sim, voto da mesma forma, beleza, vocês apenas pode permaneçam sentados. Veto ao projeto de lei número 104/01 de 2017, que denomina de Rua Anoli Cardoso de Siqueira, Rua E, localizada no loteamento Recanto da Colina, bairro Bom Pastor. Vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Então, acatado o veto. Então, queremos agradecer aqui a presença de todos, a presença de Heinz Hockenbach, do CDL, Giraldo Sandri, Cindy Lojas, Nilvo Antônio Radaeli Sincovati, Ricardo Ewald, dos Sindicatos Comerciários, Jorge de Freitas, Alilafa, da Marinês Trevisol, os bombeiros. E desculpem se alguns eu talvez não tenha visto, ou alguns que eu não conheço. Tá? Declaramos encerrado. Desculpa. Consulta às comissões. Gostaria novamente de agradecer a todo o pessoal que conduziu e fez a reunião hoje pela parte da manhã das comissões. E dizer que os projetos estão em andamento. As reuniões elas são realizadas todas as terças-feiras de manhã e também quintas-feiras de manhã, são sessões abertas. E tem-se a possibilidade de conhecer um pouco mais a respeito dos projetos. Obrigado. Marquinhos. Encaminhado, projeto encaminhado. Salve. Da mesma forma, temos que agradecer e convidar que todos, vereadores, assessores, e inclusive aberto à comunidade que queira estar presente nas reuniões das comissões. Quinta-feira é aqui sempre, na próxima quinta-feira novamente teremos, e já temos, senhor presidente, demais colegas, vários projetos que podem ir para a ordem do dia, que foram liberados, então que na terça-feira, o do FUNREBOM, outros projetos 03, 05, 17, que é o da própria da Câmara de Vereadores, estão liberados para que, se Vossa Excelência assim o determinar, possa ir para, e gostaria que fossem, especialmente o 12, para a ordem do dia da próxima reunião. E como tem as comissões aqui, também, novamente, solicitar aos colegas que até ao final possa se manifestar quem gostaria de ir junto. O Nilson já falou, a gente não precisa sair 8 horas, 8h15 para ir a Porto Alegre e ajudar a nossa cadeia do leite. Então, quem puder ir junto, amanhã, às 8h15, a gente sai com o carro aqui, que o presidente já autorizou. Seria, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Salve. Pode ser, Mozart. Pode ser líder do governo. Mozart. Na quinta-feira, às 8h30, o Executivo vai estar presente aqui para auxiliar na explicação dos PPPs, Parceria Público-Privada. Senhor presidente, 05. É o projeto 05. Eu só gostaria de saber se vai ter espaço para uma audiência pública, a discussão desse projeto do comércio. Vamos discutir internamente com os demais vereadores. Ok, tá, seria isso interessante. Tá. Sim. Vamos tentar garantir espaço para os empresários, para os trabalhadores, para o poder público, para nós conversar, debater bastante, porque isso é importante para nós, termos uma clareza de posição, para nós não prejudicarmos nada, porque nós soubemos, eu vi vereadores falando, se não tem creche, como é que as mães vão trabalhar? Então tem tudo isso, não tem transporte coletivo, então nós temos que readequar a cidade, isso é uma coisa importante que nós temos que discutir. Não é bem assim, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Rambo. O convite é para o lançamento do Campeonato Municipal 2018, no dia 26 de fevereiro, segunda-feira, às 20 horas, na Atlética Municipal. Quem está convidando é o presidente da Lilafa,
Jorge de Freitas. Então, fica o convite. Anze. Já que a gente está nos avisos gerais já, né? Sim, sim, já passamos, já estamos nas explicações pessoais. Bom, se for explicações pessoais, tanto melhor. Gostaria de dar os parabéns ao Heinz Hockenbach pelo trabalho à frente da CDL durante esses 2 anos, esse biênio, e desejar também sucesso ao sucessor, que é uma entidade que tem representado bem o Lajeado, tem feito, sim, pelo crescimento, e a história da entidade, inclusive, é muito bonita para quem conhece. Quanto às explicações pessoais, eu acho que nesse cenário do que a gente está analisando de projetos de lei, de quem veio a iniciativa do projeto, deste, daquele, da votação, eu recomendo fortemente todos os senhores estudarem com afinco e até ter na ponta da língua. Página 26 da nossa lei orgânica, página 36, 35, 36, que a quem compete iniciar os projetos de lei, acho que a gente vai ter umas boas batalhas para travar. Muito obrigado. Era isso. Então, a gente convoca aqui a próxima sessão ordinária para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 17 horas. Então, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão.